Com essa série de estudos, nós visamos esclarecer aqueles que querem sobre o Evangelho de Jesus, interpretar os seus ensinamentos, estimular a sua prática à luz da doutrina espírita, com a maior clareza, com a maior fidelidade, com a maior profundidade possível. Meu nome é Luísa. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. E já vou logo pedindo, se você gostar do conteúdo, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Estudo 10. Justiça das aflições. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 1 a 3. O objetivo desse estudo é analisar que as nossas aflições têm uma causa justa, pois derivam da justiça divina, e ressaltar que a paciência e a resignação nos aliviam as provas e nos reservam satisfações futuras. Então vamos ao item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Então vamos analisar o item 1. Quem são os que choram e que serão consolados? São os que sofrem suas provações com resignação e paciência. Aqueles que sofrem, mas se revoltam, se desesperam, não terão o consolo de que fala Jesus. E os que têm fome e sede de justiça, quem são eles? São os injustiçados, os que padecem em consequências das desigualdades entre os homens, os que veem seus direitos desrespeitados sem ter quem lhes ouça os reclames. Não raro, os famintos e sequiosos de justiça são antigos déspotas, alcançados pela infalível justiça de Deus no momento adequado. Quais são os que sofrem perseguição pela justiça? São os que buscam defender os mais fracos, falar pelos que não têm voz, buscar o direito dos injustiçados. Estes, por combater o erro, incomodam os poderosos e se tornam alvo de sua perseguição. No mundo como o nosso, marcado pelo egoísmo e pela injustiça, lutar por uma sociedade justa e fraterna acarreta perseguições hoje, mas reserva alegrias futuras. No item 2, está registrado o seguinte: vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. E continuando: mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzido ao pranto e às lágrimas. São Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Vamos analisar então esse item. A que pobres Jesus se refere? Aos desprovidos dos bens materiais, privados dos meios indispensáveis à sobrevivência, que não reclamam da miséria que experimentam, mas buscam no trabalho a satisfação de suas necessidades. E na prática do bem, buscam oportunidade de ascensão espiritual.
sobretudo aos que não se acomodam e que buscam com equilíbrio a melhoria. Via de regra, os pobres de hoje são os ricos de ontem que não souberam utilizar suas riquezas em favor do bem e no serviço ao próximo. Então, ser pobre é condição para se obter o reino dos céus e a graça divina? Não, porque ricos e pobres são igualmente filhos de Deus, e Ele, que é todo justiça e amor, a ninguém despreza por causa da condição material. A condição para obtermos a graça divina é o nosso comportamento diante da vida, é o amor que dedicamos ao semelhante, é a prática do bem e a vivência do Evangelho. Há muitos pobres que são maus, como há muitos ricos que são bons. Então, a todos os ricos estará reservado o sofrimento? Não. Sofrerão aqueles que fazem mau uso de seus bens, utilizando-os exclusivamente em proveito próprio, os que se julgam proprietários e não depositários da fortuna que Deus lhes concede, os que não empregam a riqueza em benefício do próximo. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar, disse Jesus. No item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Justiça das Aflições, nós lemos o seguinte: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Dizem, para ter mais mérito. Mas então pergunta-se por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explicam essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um se deve compenetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Vamos analisar então o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós desfrutaremos das compensações prometidas por Jesus nessa passagem? Somente na vida futura poderemos desfrutá-las, pois aí na condição de espíritos, sem as concessões do corpo físico e as limitações da vida material, e nós experimentaremos satisfações que nem as maiores alegrias terrenas se lhes poderão assemelhar. Somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Então, como se pode acreditar na justiça de Deus
e ao mesmo tempo explicar a diferença de sorte entre os homens. Que sendo Deus, a suprema justiça não permitiria que alguém sofresse sem o merecer. Portanto, se alguém sofre, justa de ser a causa de seu sofrimento, e somente a preexistência do Espírito pode explicar a desigualdade na repartição do bem e do mal entre os homens. Há casos também em que o Espírito solicita o sofrimento antes de reencarnar, como prova para mais rápido adiantar-se na senda bendita do progresso. Se hoje sofremos e nada fizemos nessa existência que possa dar motivo ao nosso padecimento, nós devemos buscá-lo em vidas anteriores, pois Deus não nos permitiria sofrer sem razão. Então chegamos à conclusão que ninguém padece sem justa razão, pois Deus não o permitiria. Portanto, em nossas aflições, busquemos consolo na paciência e na resignação, lembrando sempre que a vida futura nos reserva sublimes alegrias. Que Deus nos abençoe.